capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do meu reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos. Muita alegria que estou aqui hoje, para nós podermos falar um pouquinho sobre o capítulo, leitura do nosso irmão, e também sobre uma mensagem do livro Sinal Verde, de André Luiz, intitulada Assistência Social. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedir compreensão, que possamos assimilar os ensinos de Jesus, as colocações feitas pelo nosso irmão André Luiz, e dessa maneira adquirirmos maior bagagem para podermos decidir o que estamos fazendo na nossa vida. Porque todos nós estamos aqui passando por um momento onde que teremos que fazer escolhas na vida. E essas escolhas, consequentemente, irá determinar sucessos e quedas, sucessos e infelicidades. Então, para podermos ter uma bagagem melhor, temos
o ensino de nosso Mestre Jesus. Então, primeiro, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, para podermos abordar um pouquinho esse tema. Nosso irmão fez uma leitura para nós, aonde foi colocado o seguinte: chega-se o momento aonde seremos obrigatoriamente julgados pelas ações que estamos tomando. Seremos determinantes perante o que escolhemos. Então, você escolheu, você assumiu o teu livre-arbítrio. E esse momento, quando chega, que chega para todos, ele coloca da seguinte maneira para nós: você praticou o ensinamento de Jesus? A sua vida foi baseada na moral evangélica cristã? Se a sua vida foi, você é uma pessoa humilde. Todos temos nossas falhas. Todos temos nossas falhas. Não significa que seguimos a moral evangélica cristã, que não desviamos do caminho. Então, não podemos tomar os fracassos como referência da nossa vida, porque o fracasso existe. O fracasso é a prova que muitas vezes eu acredito não ter tido sucesso. Porém, não sabemos se aquele sentimento e aquele aprendizado fazia parte da nossa evolução naquele momento. Então, jamais devemos contestar o que acontece na nossa vida, mas sim nos apegarmos sempre à fé de que o caminho será difícil, porém nos levará ao Pai. Ele coloca o seguinte para nós ali: vai chegar um momento onde seremos divididos, à direita ou à esquerda. À direita ele colocou figurativamente as ovelhas, porque as ovelhas têm um pastor, têm um líder, e à esquerda o bode. Qual que é a diferença básica que determinou ele separar as ovelhas do bode? É que as ovelhas seguem um líder. E esse líder, na nossa realidade, é Jesus. Nós estamos seguindo Jesus. Nós estamos pegando aquele princípio básico do ensinamento, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a diferença. Se você está fazendo isso, provavelmente você vai entrar para o lado da direita. Porém, isso também tem um sentido um pouco figurativo, porque nós estamos vivendo uma evolução constante. E ele fala o quê? Que na esquerda foi feito para quem? Ele que aqui por diabo e seus anjos. Nós sabemos que a figura do diabo é uma figura mais
uma fantasia da imaginação. Ela representa, na realidade, o sofrimento, o mal. E, consequentemente, quem for para a esquerda vai sofrer as consequências de sofrer. Então, não significa que nós acertamos, que nós não temos coisas erradas. Por isso que a nossa vida não é fácil em muitas ocasiões para nós. Porque nós temos coisas erradas. E isso é um sofrimento. Porém, ele fala que existe uma seta guia que te leva ao Pai, que é o nome do capítulo. Fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos entender que a caridade, ela é o ensinamento, ou seja, todo aquele princípio de aprendizado e prática, que leva ao quê? A caridade. Então a caridade, ela é a aplicação dos ensinos do mestre. Porque a pessoa que não tem a lei de justiça, amor e caridade com ela não consegue praticar a caridade de uma maneira mais profunda, mais sincera, porque ela tem ainda um lado do orgulho muito grande, do lado do egoísmo muito grande, e ela precisa do quê? Ela precisa enxergar que qualquer um é filho de Deus. E na condição de filho de Deus é meu irmão. E sendo meu irmão, a prova que ele vive hoje é aquela. Quem tem pouco contato com a parte do cristianismo, enxerga o mundo de uma maneira injusta. Porque fala, olha, tem isso para aquele e aquilo para o outro. Mas isso faz parte do processo da evolução. A caridade é justamente para nós podermos diminuir essas discrepâncias. Nós não podemos ser indiferentes a isso. E aí que entra a sua parte na construção desse processo. Então ele nos coloca que nós só iremos evoluir realmente quando a caridade for um princípio fundamental na nossa direção a caminho da nossa redenção e, consequentemente, chegar ao Pai. No mesmo capítulo, que não foi feita a leitura, tem outras passagens como, por exemplo, a passagem desculpa, me fugiu a palavra, do bom samaritano, que teoricamente mostra o quê? Que nem sempre aquele que está mais preparado perante os irmãos, fala assim, ó, aquele lá, ele é uma pessoa que estuda, aquele lá é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, mas ele pode negligenciar também. E aquele que não tem aquele princípio, que não se espera aquela atitude dele, ele pode ser ativo e determinante num processo de assistência ao irmão. Porque naquela época, ele colocou muito, porque nós espíritos encarnados naquela época,
tínhamos nossas limitações. Então ele colocou coisas muito primitivas. Então tem fome, dá o de comer, tem sede, dá o de beber, ficou doente, vai visitar, está preso, vai visitar, não tem abrigo, arruma um lugar para ficar. Mas a caridade, ela é muito maior que isso. A caridade compreende ações relacionadas, às vezes, ao princípio de simplesmente escutar o irmão. Quantas vezes as pessoas às vezes chegam hoje e falam assim, fui lá no doutor, não gostei, ele já encaminhou o receituário lá e nem me escutou. Por quê? Porque ele imagina que quem vai entender o problema dele é quem sabe. Então você tem que escutar o problema dele. Então escutar é uma coisa, é caridade. Você tem razão, mas é inconveniente criar uma atitude de estresse e você cala. É caridade. Então a caridade, ela é muito mais do que uma ação material. Ela é tão complexa que é onde que o nosso irmão André Luiz veio nos trazer a mensagem do livro Sinal Verde. Na assistência social. O que é assistência? Assistência é o princípio de atenuar um problema. Tem um problema, então vamos prestar uma assistência para que aquilo diminua ou resolva. Então vamos fazer isso. Então isso é assistência. Social é geral. É assistência para todos. Aí vem a pergunta. Jesus não falou que aquele que fizer a caridade para o menor dos meus irmãos estará fazendo a mim? Qual a nossa postura hoje perante os nossos irmãos em condições de provas distintas? O que hoje veio na prova da riqueza e o que está na prova da miséria. Nós damos a mesma atenção para eles? Tratamos da mesma maneira? Ou somos diferentes? Nós somos diferentes. Eu sou diferente, eu posso falar por mim, e acredito que a maioria. Somos diferentes. Porque isso é uma falha que nós estamos lapidando, tirando as arestas. Esse é o processo da evolução. E ele veio nos colocar na mensagem como devemos nos colocar perante essa ação da caridade. Então eu vou pegar aqui, vou pedir licença, que eu vou dar uma lida, que é um guia. Ele fala o seguinte para nós. Primeiro de tudo, está até aqui na lousa o comecinho que eu já li. Nós temos, por obrigação, a partir do momento que você tem a consciência de que seu irmão é idêntico a você, vivendo uma condição diferente, um pouco mais evoluído ou um pouco mais
atrasado no processo da evolução que leva à redenção, mas se estamos vivendo aqui, é porque era para ele estar aqui. E se ele está do seu lado, ou dentro do seu campo de ação, é porque era para ser assim. E ele fala o seguinte: dignidade. O que é dignidade? Dignidade é o que você faz para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão. Você faz para aquele irmão que eu coloquei agora, que está numa condição, num local, por exemplo, que você passa de carro e ele para e chega na porta do seu carro. Não é igual. Então, se não é igual, temos que nos empenhar e enxergar o que eu posso fazer de melhor por ele, dentro das minhas possibilidades. Porque a caridade tem que ser feita com dignidade. Outra coisa, ele fala que tem que ter o princípio da caridade. Segundo, vamos levar lá para o Livro dos Espíritos agora. Pergunta 886. Qual é a caridade segundo Jesus? Então ela é benevolência para com todos, ou seja, eu tenho que ser uma pessoa que quando eu me apresento, as pessoas vê na minha pessoa alguém do bem. Não uma pessoa que estou chegando lá e as pessoas não enxergam isso. Então eu tenho que representar o bem. Jesus, onde ele chegava, ele representava o bem. Ele é o mestre. Então, indulgência para com as falhas, com os defeitos dos nossos irmãos. Nós não estamos evoluindo? Se nós estamos evoluindo é porque nós estamos com coisa errada. E essa coisa errada, ela tem que ser trabalhada para eliminar. Mas se eu estou aqui, eu também sou. Se eu estou aqui, eu também sou imperfeito. E se eu sou imperfeito, por que eu vou apontar as falhas do meu irmão, sendo que eu tenho tantas? Então eu tenho que ter indulgência para com isso. E eu tenho que perdoar as ofensas. Porque falha, às vezes você fala assim, o Paulo tem isso, é um jeito dele. Quem me conhece sabe que eu tenho aquela falha. Quem está mais próximo sabe que eu tenho a falha. Então, quem está bem perto sabe como eu sou. Mas não é nada pessoal. Aquilo lá é geral. Não é direcionado a uma pessoa. É uma falha minha geral. Mas às vezes eu ofendo uma pessoa. Tem alvo aquela minha falha. E a partir do momento que existe um alvo, aí você está ofendendo, ou você está direcionando esse desvio que não deveria acontecer. Então eu tenho que perdoar quando isso chega dessa maneira, a minha pessoa. Outra coisa, tem que fazer a caridade com humildade. A humildade é aquele que não é o simples. As pessoas às vezes confundem humildade com simplicidade. No contexto do Evangelho, o humilde é aquele que se enxerga igual. Eu não sou superior, eu sou igual. Então quem enxerga o irmão como igual, ele vai ter aquele princípio de querer fazer para os outros o que gostaria que fosse feito por ele. Então a caridade tem que ser feita com humildade.
trata como igual, não como alguém que está numa necessidade, então ele é inferior. Ele não é inferior. Ele naquela condição está necessitando, assim como eu também estou perante um outro ponto de vista. Fazer para os irmãos também, porque eu também necessito. Ué, se eu necessito, eu só quero que as pessoas façam para mim? A caridade ela não é uma via de uma mão. Até quando eu estou tentando atenuar o problema, eu estou convivendo com aquilo, eu estou aprendendo com aquilo. Aquilo traz para mim uma experiência nova, um aprendizado novo. Da mesma maneira, quando alguém faz isso para comigo. Então nós devemos entender que não importa a posição, você ajudando ou sendo ajudado, isso é uma experiência que vai crescer ambas as partes, tanto quem ajuda como o ajudado. Devemos nos colocar na posição do irmão. Você quer realmente buscar acertar o que deve fazer? Se coloca naquela condição. E se fosse eu que estivesse ali agora? O que eu acho que seria o ideal? Queria resolver meu problema. Seria a melhor solução possível para mim. Aí você já tem uma referência do que você pode fazer para o seu irmão. Porque você pensou se fosse você que estivesse vivendo aquela condição. Outra coisa que ele coloca para nós é justamente o que eu tinha falado com relação a escutar. Nós temos por hábito julgar o que vai ser falado. A pessoa começa o assunto, você já sabe, eu já sei onde que vai chegar isso daí. Eu já sei onde vai chegar. Isso faz com que a paciência fique menor e você interrompe. Você acha que quer adiantar esse processo. Então, escutar é extremamente importante. Você foi lá, você viu, escuta, vamos ver o que tem para dizer. Outra coisa que ele fala para nós é o seguinte, não aos comentários maldosos ou deprimentes. Você está indo lá com o objetivo de prestar uma assistência. Por que você vai fazer um comentário deprimente com relação ao que está acontecendo? Para humilhar? Isso é caridade? Então, é difícil ficar quieto. É difícil não demonstrar. Mas nós temos a obrigação de trabalhar isso. Se você está se propondo, não é porque, eu estou fazendo. Não é assim. Quem está fazendo de uma maneira talvez não ideal. Não falou que tem que ter o princípio da caridade? E o princípio da caridade não permite esse tipo de comportamento. Outra coisa, paciência. Saber esperar os resultados. Muitas vezes somos afoitos, achando que a transformação tem que ocorrer rápido. Tem que acontecer agora. Eu estou aqui, eu estou perdendo meu tempo. Não é caridade. Tudo tem um tempo. Tem que chegar no ponto. Então, paciência, porque somente através da paciência conseguiremos chegar onde que tem que chegar. Criar condições de independência. Se o objetivo é ficar a vida inteira fazendo aquilo, você está sendo eficiente mesmo?
A caridade, ela busca acabar com aquilo. Não é que você vai deixar de ser caridoso, só que você vai ter que ter outros pontos de vista, outros irmãos para ajudar. Então, consequentemente, dentro da área da saúde, com essa história agora da pandemia, a pessoa foi entubada e tal. A pessoa, quando ela é entubada, da mesma maneira que ela é entubada, ela vai ter que sair daquilo. E você não pode simplesmente chegar lá e desligar a ventilação mecânica. Você faz um processo que a gente chama de desmame. É que nem uma criança. Ela precisa do leite materno. Mas até quando? Até um certo ponto é natural. Depois já não é mais. Então nós temos que criar a condição da independência. Então trabalhar a caridade é promover condições para a independência. Não é para ficar ali a vida inteira naquele caso. Isso é um insucesso. Você tem que ter paciência, mas você tem que pensar na independência do seu irmão. Outra coisa que ele coloca para nós, não vincular a sua assistência à obediência dele. Eu estou falando, ele não quer saber, ele não faz. Nós estamos ali para orientar. É que nem aqui, nós estamos aqui sendo orientados, todos nós. A partir daí, o livre-arbítrio, por isso que eu falo, por isso que no início da explanação eu falei, olha, que possamos ter uma boa interpretação para podermos agir de maneira correta, porque é o nosso livre-arbítrio que vai determinar. Então nós precisamos justamente fazer de uma maneira correta. E para concluir, ele fala o seguinte: ao término, discrição e respeito. Então estamos lá, acabou a nossa atividade, cumprimos com o nosso papel, vamos fazer uma oração, vamos embora, tranquilo, sem alarde, sem muita conversa. Vamos respeitar a pessoa, o irmão, ele se abre para nos receber, ele expõe a sua dor. Então, meus irmãos, tenhamos como princípio que a caridade é uma maneira da gente equilibrar, trazer para cima aquele irmão que está numa condição que precisa da ação de outros irmãos. E que é, hoje, no nosso processo de evolução, aquela viga que sustenta todo o nosso desenvolvimento. Então, que a partir de agora, possamos agir de maneira mais direcionada com a caridade. Porque o próprio capítulo fala, sem caridade não há salvação. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.